Olá, galináceos, como é que vocês estão? Bora lá, eu tô de novo aqui numa ordenzinha e aí deixa eu explicar porque ainda não postei nenhum desses vídeos. Vejam isso, tirei o stop, não tô fazendo nada, mãozinhas aqui instalando os dedinhos. Em até 10 segundos o boot ele vai olhar para esse cenário todo de moeda, beleza? E ele vai reposicionar um stop. Essa é a primeira coisa, então é o primeiro objetivo simples de ter um boot fazendo aí parte das operações ou ajudando nas operações. Então já tem um stop aqui, beleza? Vou apagar de novo, eu vou apagar um único, dei um F5 na tela para ir mais rápido, e a cada 10 segundos faz mais se eu reiniciar. Então esse é o primeiro ponto, acaba a desculpa do stop, beleza? E aí o stop vai da gestão, vai de um monte de coisa. Quando vocês recebem sinal na sala de sinais, vocês já têm um stop, ele pode considerar isso. E esse é um dos caminhos. Beleza, uma vez que a gente tem stops, e aí eu estou aqui numa gestão diferente, beleza? Então a gente ainda está com um lucrinho mínimo aqui. Uma ordem de $1 ganhando 4 centavos, né? Vai melhorar um pouquinho agora com fé. Eu queria muito que ele chegasse em 9%. Por quê? Eu coloquei uma regrinha de proteção. Então, para a gente poder enxergar gráfico, ó. E ele fez. Eu diminuí a regrinha aqui. Olha o que ele fez. Quando o preço alcançou 5%, ele subiu o stop, garantindo ali um limite mínimo. Ele subiu mais um pouquinho, então 21,163. Daqui 10 segundos, adivinhem o que ele vai fazer? Vamos ver? Então, algumas regras, tá? Só para a gente também não ficar ansioso esperando coisas que não vão. Se o preço aqui subiu, ele vai tender a subir este stop. Se o preço caiu, ele não vai retomar o stop para trás. Pelo menos é assim que a regra foi programada e é por isso que eu estou fazendo testes aqui. Então, ó, 21,165. Lógico, 3% mal pagou as taxas, não é isso que a gente está querendo, mas eu preciso testar com uma forma que proteja também meu dinheirinho aqui. 21,174. E é isso, o boot está fazendo a gestão do stop, e não é assim, no candle anterior, é um percentual, tá? Então eu estou me baseando aqui num risco. Eu começo sempre a operação com um risco de tomar 6% para buscar 10%, certo? Em contrapartida, várias vezes o boot manda o sinal, ele passa ali por 9,99 e não pega o meu 10. E aí, se a gente fica na esperança, muitas vezes o preço vem, pega a PNL, zera o seu lucro e ainda te dá prejuízo. Então, a ideia desse trail stop, por assim dizer, é garantir que o boot está otimizando para a gente a gestão aí dessa operação para que cada entrada gere, no mínimo, o valor das taxas mais algum lucro. Logicamente, eu comecei a brincar com isso agora à tarde, tá, gente? Então não se preocupem, as invenções aqui elas não param. Provavelmente o que eu vou fazer é o boot começar a analisar uma posição de stop um pouco diferente. Quando eu digo diferente, é baseado de repente no movimento, baseado, por exemplo, em manter ele abaixo da banda inferior de Bollinger. Um exemplo, tá? Já que parte dos setups usam Bollinger. E assim por diante. A parte importante é, temos total liberdade de configurar quais são essas premissas e regras que ele vai seguir. Então, enquanto a gente conversava aqui, eu não estou fazendo nada, eu estou falando com vocês de mãos livres e ele está gerenciando a minha proteção de lucro. Então vamos lá, se eu estou numa operação de 5%, ele está protegendo aproximadamente, vamos lá, 3,6%. Não é ruim, já pagou taxa. 3,6 normalmente no centavinho já dá um centavinho de lucro líquido, tá? Eu falo da ordem mínima, tá? Então eu estou em ordens mínimas aqui, eu entrei em Bitcoin com um pouquinho mais para diminuir a alavancagem e não ficar tenso o passeio, porque a gente tem a questão do passeio, né? Então quando eu alavanco muito alto, às vezes não dá tempo da operação, essa operação ela está aberta já tem algum tempo. Eu não entrei nessa operação por sinal, beleza? Então vou brincar assim, isso daqui é pura sorte de eu estar positivo. Ó, eu entrei aqui, parecia que tinha, né, um retorno. Ele estava ultrapassando banda de Bollinger Superior, um dos setupinhos, mas eu tinha que
pegar esse setup aqui para ser efetivo. Aqui eu já tinha saído, então ó, fiz uma ida e volta, aqui entrei de novo. E aí repara, 8%, o que o boot vai fazer? Ele está em 21.175, tirou a ordem, 21.191, pôs lá no pezinho. De novo, o pezinho é pelo movimento. Então quanto o boot está protegendo agora? Bom, o boot está protegendo metade do nosso alvo. Parece bom? Parece ruim? Muita gente vai pensar, mas Felipe, o preço precisa da curva. E eu sou o cara que mais aprova. Preços precisam de curvas, beleza? Para continuarem subindo. Raramente um preço só sobe, né? Esses movimentos assim. Mas é exatamente por causa de movimentos assim que eu pensei nessa alternativa. Porque quando a gente coloca o take aqui em cima, eu garanto que eu pego 10, mas eu pego 10 e acabou a minha operação. Dessa forma, uma vez que o boot ultrapassou 10, 12, 13%, ele já está protegendo o meu alvo mínimo, já que ele não volta, tá? Ele não faz ordem para trás. Sempre foi aumentando aqui, ó, 21.191 agora. Então, preço cresceu mais um pouquinho, ele vai fazer isso também. Outro movimento que eu estou ansioso. Isso foi errado. Olha como a gente precisa testar e testar muito, sempre, tá? Vou colocar de novo minha ordem aqui, deixa eu entender o que houve. Boot. Ele deu um erro no boot. Olha que errado esse menino. Tirou lá em cima, é isso aí. Então entendeu o erro já? Já marquei qual é o erro. Estamos fazendo teste, certo? Então, estamos aguardando todos os erros possíveis. Quem assiste aí os vídeos do canal já não aguenta mais ouvir eu falar de teste, né? Porque uma das coisas que eu mais faço é teste, e teste, e teste. Mas afinal de contas a gente quer lidar com dinheiro. Então uma das coisas importantes a se fazer é testar. Você não quer perder tudo por uma besteira. Novamente eu tive um erro um erro no boot, tá? E um erro de operação, ele olha e não enxergou alguns valores. Então precisa entender, pode ser a internet que ficou lenta para ele, pode ser a Binance que mandou uma API aí incompleta, tem N coisas. A gente testa tudo isso para minimizar erros, porque, por exemplo, já sabendo que ele pode ter erros, né, e não que ele possa, a gente vai minimizar, mas concorda que de repente eu não precise tirar aquela ordem protetiva aqui de baixo? Que uma vez que ele subiu a ordem, eu mantenha uma também no zero? São possibilidades, porque eu posso criar várias ordens de stop e de take. Tá? Uma coisa também que eu estou pensando é, cara, se ele voltar aqui a tendência a retomar, será que compensa eu deixar uma ordem limite por alguns minutos? Acima do preço que ele se desfizer? Então, por exemplo, se esse candle bater agora e me tirar da operação com 5%, compensaria eu perder esse movimento, mas por uma ordem de ele está retomando e recomprar? São possibilidades, né? E aí, de repente, essa ordem eu faço com um stop mais curtinho, um stop mais justinho, pra gente só entender assim, retomou tendência mesmo, beleza, não retomou, sai da operação. Mas então, é esse o treino de hoje, é esse o algoritmo que eu estou desenvolvendo junto ao boot. Falo junto ao boot porque, se você acompanha os outros vídeos, você já sabe, ele é uma inteligência artificial sendo treinada para operar valores aí de forma autônoma, de forma independente, de forma que otimize ganhos. E não só quando você colocar uma entrada X, tá? Ele gera o próprio sinal, ele entra neste sinal, ele compartilha esses sinais na sala do investidor galinha, ele gerencia operações, sejam operações únicas desse tipo, então que tem um alvo, né, um take e um stop, sejam operações múltiplas que fazem preço médio, qualquer coisa, olhem aí os vídeos de sobrevivência, os testes de sobrevivência do Siscacoin. Mas a ideia é essa, gente, garantir meu 5%, numa tendência que bateu 7%, né? Tá tudo bem. E aí vem as questões. Posso reentrar aqui? Chegamos no fim do N de alta? Isto é um N de alta? Será que compensa eu pôr uma ordem 21.204 ali?
Por exemplo, então aqui eu vou fazer a mão 21.204, 21.205, eu acho que é isso. Eu nunca lembro qual que é o alto, qual que é o baixo aqui. E aí põe uma ordem aguardando a retomada. Essa pode ser uma estratégia, e aí varia, né? Tudo varia nesse mercado. Então, acredito que possa ser algo interessante, desde que haja muito planejamento, muito gerenciamento do que isso vai ser feito, para que eu não devolva o lucro que eu fiz. Se eu fiz 5%, eu não ganhei tanto assim para poder abrir mão de 5% de novo. Então, já penso aqui, ó, meu take estará no fim deste candle. E aí, vê que muda a dinâmica de jogo, né? Aqui ele fez uma entrada qualquer, mas ele entraria pelo sinal. Uma continuidade de sinal, eu posso ir para as entradas técnicas e paradas técnicas. Então, rompimento do candle para cima, é minha entrada de long. Tocou pé do candle, meu stop. E aí, nesse caso, a gente já tem um stop curtíssimo, um stop de 3%, nem isso, que seria interessante para uma possível continuidade, se ele explodir. Bom, vamos fazer conta, né? Então, sempre fazendo conta. Se eu ganho 5 numa operação, pago taxa, não sei o que, eu fiquei com uns 3,5 livre. Se ele tomar um stop de 3, meu prejuízo é 1. Será que compensa? E aqui eu estou arredondando as contas, tá? É questão de ver. Aqui, então, esta ordem eu pus a mão, mas vocês viram aí ele otimizando o valor de take dele para não perder. Fico por aqui agora, vamos fazer mais um monte de teste e em breve esse boot está ganhando dinheiro pela gente. Abraços a todos, muito lucro para vocês.